galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, como de costume, temos vários assuntos para nós comentarmos no vídeo de hoje. Os dois primeiros, quero passar de forma bem rápida, bem sucinta, bem direta, trazer alguns fatos e informações sobre o acidente que aconteceu ontem em Minas Gerais. Comentar rapidamente sobre o seu Sérgio Moro, que está rodando o Nordeste junto de petistas, gravando um vídeo com o candidato do PT. E ontem minha mãe, ela me mandou uma propaganda que ela encontrou enquanto ela navegava no Instagram, que eu achei bem relevante e tem total conexão com os assuntos que a gente vem comentando nos últimos dias. E aí, após isso, vamos entrar nos assuntos mais densos no vídeo de hoje. Gente, precisamos falar sobre o PT. É importante, a coisa é séria. Eles estão planejando algumas ações, mesmo que o Lula não vença, eles vão tentar avançar com algumas pautas, eu quero comentar com vocês. Também tá rolando nas redes sociais um vídeo da Dilma Rousseff, onde ela não tá falando besteira, ela não tá no modo de um mês não, ela tá falando de forma completamente lógica, lúcida, e ela tá explicando por que o Brasil não virou a Venezuela. Depois disso daí, acho que a gente vai entrar no tema mais denso, mais profundo e eu acho que mais importante do vídeo de hoje. Vamos falar sobre o Congresso Nacional, mais especificamente da Câmara. Tem alguns assuntos que a gente não conseguiu abordar no vídeo de ontem, que envolvem, inclusive, algumas mudanças que vamos ter agora, já no final de fevereiro e início de março, no que diz respeito às comissões. Como isso é um resultado, inclusive, de movimentações anteriores, a gente vai poder fazer uma reflexão de algumas coisas que aconteceram no Brasil aí nos últimos anos. Vamos poder fazer umas pequenas análises do que esperar do ano de 2022. Tem alguns assuntos ligados ao Congresso, nas eleições e também já visando 2023. É uma pauta bem complicada, quero abordar com vocês. Inclusive, isso aqui eu acho que a gente ajuda a aprimorar o debate, político no Brasil. Depois, vamos falar da direita. Várias tretas acontecendo. Tem alguns pontos que eu quero destacar. Tem um texto aí bem interessante do Leonardo Coutinho, que ele fala dos Estados Unidos, mas que ele fala, acho que esse texto é bem atual para descrever até o que acontece no Brasil, e eu realmente tendo a concordar com ele. Além de falar das tretas, eu quero, na verdade, quando falar da direita, mostrar aqui o que as pessoas estão dando atenção no atual momento e as briguinhas internas são coisa pouca perante alguns problemas reais que a gente pode enfrentar. Quer saber um deles? Eu até adianto. Ontem teve uma matéria do Globo, onde uma procuradora do Rio de Janeiro basicamente falou que usar o Telegram durante as eleições será ilegal. E isso por parte dos deputados. Desculpa, deputados não, políticos. Fazer qualquer tipo de campanha no Telegram vai ser ilegal. Ela explica o porquê. Eu vou mostrar para vocês e eu espero que dê tempo de comentar sobre o caso aí que envolve a Anvisa, o Barra Torres, Bolsonaro e tudo mais, enfim. Vamos correr para dar tempo de falar sobre tudo e quero começar aqui sobre o que aconteceu em Minas Gerais. A turminha da oposição tem porque tem que ficar lacrando em cima e tirando proveito. Ciro Gomes fala o seguinte, as chuvas que causaram tantas tragédias na Bahia agora geram inúmeras perdas em Minas Gerais. Seguirem em oração pelas vítimas e cobrando as autoridades, principalmente o criminoso Bolsonaro, por ajuda urgente. Essa postagem foi feita às 8 da noite. A Marinha já estava trabalhando. Bolsonaro já tinha se pronunciado, já tinha mostrado o que vem acontecendo, mas Ciro Gomes ele ignora, porque o único interesse é tentar atacar o governo. Quem vem na mesma linha? Mário Sabino, do antagonista. Os óbitos em Furnas não foram causados por um acidente natural, mas pela desídia de quem é responsável pelo local, a Marinha, que não poderia permitir passeios de barco num local cercado por cânions instáveis, mas que ninguém se preocupe, não haverá culpados. A Bia tá falando, O antagonista já está trilhando o caminho para responsabilizar Bolsonaro pelos óbitos no Lago de Furnas. Eles veem dinheiro em tudo. O Marcelo Freixo vai além. Mais um acidente envolvendo a barragem de rejeitos em Minas Gerais, agora no município de Nova Lima. Ainda não temos informações conclusivas sobre o que houve, mas o fato é que essa nova tragédia é resultado da negligência na fiscalização e do desmonte da legislação ambiental. Carlos diz, mais uma fake news do bem. A Folha de São Paulo foi até bem honesta em seu comentário e fala o seguinte, além da fragilidade natural das encostas, as ações do homem e as fortes chuvas tornaram as paredes expostas do cânion mais suscetíveis a um desabamento. E o que aconteceu ontem era aquela meio que tragédia premeditada, assim, que tinha sido prevista. Tem uma foto rolando nas redes sociais, aí do Flávio Freitas, do dia 13 de março de 2012, tem quase 10 anos. Falava, essa pedra vai cair. Infelizmente caiu. Esse ambiente aí, o Capitólio, é um ponto turístico. Tá todo mundo aí tentando colocar a culpa em Bolsonaro, mas assim, é uma zona extremamente assim, de passeios, barcos. Você procura nas redes sociais a quantidade de famosos, celebridades, apresentadores de TV que vai nesse local para bater foto, tirar férias, não tá no gibi. Mas ninguém quer falar sobre isso, sabe? Como as pessoas iam frequentando.
Aconteceu, infelizmente, um acidente horroroso. A gente pode pensar, tentar trazer o melhor, mas não. Estão tentando culpar o governo. E aí Ciro Gomes, que cobrava ações, Bolsonaro já estava lá, às 6 da tarde, postando esse tema, que pela iluminação aqui da imagem, na verdade isso aqui é um vídeo, você pode conferir no Twitter do presidente, você vê que eu acho que isso aqui não foi 6 da tarde. Eu acho que esse vídeo aqui deve ser até no início da tarde, pela iluminação. E é o seguinte, ó, tão logo aconteceu o lamentável desastre em Capitólio, Minas Gerais, a Marinha deslocou para a região equipe de socorro da Força. Desde então, a Marinha do Brasil vem atuando no resgate de vítimas e transporte de feridos para a Santa Casa local. A Marinha atua ao lado do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, bem como outros órgãos oficiais e voluntários. Tá lá, Ministério da Defesa, Comando da Marinha, sabe, tudo ali. Bombeiros, mas não. O negócio é jogar a culpa no governo, o governo não faz nada e tudo mais. Já o pessoal já tá lacrando com o acidente dos outros, né? Realmente o pessoal às vezes parece que é urubu. Saindo desse tema, entrando no segundo, vamos falar do Moro e eu quero começar sobre uma contribuição de minha mãe. Cara, eu fiquei feliz, falei, olha só, minha mãe aí tá ligada em vídeos. A gente vem comentando diariamente, né? Não diariamente, mas nas últimas semanas a gente assim, comentou bastante sobre agenda de compliance, sobre ESG. E eu tava conversando com ela, né? Tava lá no trabalho, lá no clean, lá na faxina. E ela falou, filho, tava aqui passando pelo Instagram, vi uma propaganda do ESG que você falou em vídeo. Eu falei, foi o quê, mãe? Me manda aí. Ela, vou procurar e vou te mandar. Ela foi lá e bateu o print. Olha só isso daqui. Procura-se profissional de ESG. Empresas multinacionais e instituições financeiras buscam profissional para cargo de confiança. Requisitos: ter superior completo, em qualquer área. Interesse em se tornar referência na carreira mais promissora do mercado. Do mercado inteiro. A carreira mais promissora é criar regras. Regras na vida dos outros. Está inscrito na série gratuita Jornada Executiva de Impacto pelo link abaixo. Você viu? ESG para gerar impacto. Impacto na sociedade. Não é para promover mudanças nas empresas, trazer mais lucro, nada. É para fazer impactos. Propaganda no Instagram. Essa pauta está avançando e muito. A direita tem que começar a discutir sobre isso. A revolução cultural continua, mas isso daqui é uma nova forma de atuação da esquerda. E olha só, o ESG ele tem total e completa ligação com o lobby. Que as pessoas trabalham, né? O que é o lobby? É você tentar, né, vir naquela malemolência, conversar com um, conversar com o outro, para tentar meio que fazer mudanças através, né, de pressões. Acordos, aquele bom papo bonitinho, que no final das contas vai beneficiar um grupo de pessoas, alguns indivíduos em específico. E aí a Bia fala o seguinte, ó. Ela traz esse outdoor do LEAD, o grupo do João Dória. Tal grupo, pertencente a João Dória, visa cooptar empresários com a promessa de alcance a mercados internacionais, principalmente com os comunistas. Depois que entra no grupo, terá que atender a política globalista do senhor Agripino. Sergipe, se pertence ao LEAD, saiba que é contra o povo. Tá lá. Tá todo mundo trabalhando. E esses grupos, como vocês sabem, vão impondo várias regras. E aí todo mundo tem que seguir as regras e no final, quem acaba controlando as empresas não são os donos da empresa, os acionistas, mas quem acaba criando as regras. E aí olha só o seguinte, o grande bastião do combate à corrupção tá rodando no Nordeste. Tava aqui junto com um rapaz chamado Vitor Hugo, prefeito aí, né, de Cabedelo. Olha só, duas matérias aqui da Elisa, uma inclusive do G1. Prefeito de Cabedelo, Vitor Hugo, e mais 19 pessoas viram réus por suposto esquema de fantasmas. Entre os réus estão também o ex-prefeito Leto Viana, além de vereadores e servidores públicos municipais, caso é desdobramento da checkmate. O prefeito de Cabedelo e mais 19 se tornam réus por suposto esquema de corrupção. Esses aqui são os amigos do Sérgio Moro, pessoas envolvidas em esquemas de corrupção. Parabéns. E tem um vídeo aqui que tá rolando nas redes sociais, que o Moro, inclusive, tenta fazer uma arminha sem gatilho, apontando óculos escuros, que ele tá aqui no seu lado, falando invertido, seu lado esquerdo. Pô, até faz sentido no lado esquerdo. Um petista, Felipe Gaudêncio. É Felipe, é Fi, né? É Fi. Felipe Gaudêncio. Já foi aí candidato a vereador pelo PT. Esse
é o cara que vai lutar contra o sistema, se unindo ao PT, Sérgio Moro e o PT juntos. Ele reclama que Bolsonaro se uniu ao Centrão e ele se uniu ao PT. O Dom ainda traz aqui essa imagem pra juntar, né? Na verdade, ele não traz essa imagem. É um vídeo, eu que bati print desse momento aqui no vídeo, que é da propaganda eleitoral do Felipe Gaudêncio pelo PT. Aí tá lá, ó. Sérgio Moro do PT, vocês sabem que é Felipe Gaudêncio? Tá lá, ó. Vote no... E você ainda vê que... Olha o número dele, 13 mil. Um número fácil de decorar. Sinal que dentro do PT é um cara que tem destaque. Assim, um qualquer não receberia o número 13 mil. Porque vocês sabem, né? Os principais candidatos têm os números mais fáceis até para ajudar na hora de conseguir votos. O cara tem um número desse, o 13 mil, meu amigo, manda muito no PT, viu? Manda muito, é amigão da galera da cúpula. Esse é o amigo do Sérgio Moro. E ainda vem, depois disso tudo, você tem que aturar isso daqui, ó. Lá vem o Mamateiro Mainardi. Acordem, o candidato é Moro. Tenho 8 milhões de razões para acreditar que o sujeitinho está louco para tocar as mãos na Secom. Não, sem sombra de dúvidas. Não só na Secom, como também colocar as mãos no fundão do União Brasil. A opção mais promissora para Moro é com a União Brasil. É, né? 1 bilhão de fundo partidário. O Mamateiro Mainardi, ele não descansa. Enfim, passamos os dois primeiros temas. Vamos agora falar de assunto muito sério. Muito sério. Não basta o Sérgio Moro, com essa lorota dele aí de fortalecimento das instituições, mas o Moro, assim, minha grande preocupação não é o Moro enquanto candidato. Eu não acho que o Moro tem chance de vitórias. Mas o Moro, ele vai continuar atuando na política. O Moro virou um político. Ele vai ser um militante, eleito ou não. Você vê, né? O João Amoedo. Fez outro, o João Amoedo não tá aí na imprensa, falando lorotas. O Mandetta não tá aí também, falando lorotas. Não ocupa nenhum cargo, mas tá aí, enchendo o saco. Sérgio Moro ainda vai ser pior. Eu sempre faço questão de trazer ele porque, às vezes, pra você explicar um assunto pra uma pessoa, pra outra, ela não se empolga muito, porque assim, pô, o assunto pelo assunto fica assim um negócio muito aberto. E também a política, ela não é feita de ideias. Ela é feita de ações reais de seres humanos, né? Óbvio, os humanos, eles carregam essas ideias, mas tem gente que fala, não, temos que votar num projeto, temos que fazer isso, temos que fazer aquilo outro. Não, amigo, não. Esquece. Beleza, o projeto é importante, as pautas, mas você não vota em pautas, você não vota em projetos, você não vota em ideias, você vota em pessoas. É importante conhecer as ideias porque você conhece as pessoas. E uma vez que você conhece a pessoa, você sabe que as pessoas que se juntam àquele grupo, em tese, ela tem ligações com algumas ideias. Pode parecer uma referência circular, mas é muito mais, assim, fácil de engajar um assunto quando você explica sobre a pessoa e você relaciona depois as ideias do que você vê só apenas ideias vazias. Sérgio Moro tá aí, falando várias lorotas, a gente vê que as pessoas estão ligadas a ele, e o Lula vem para falar a mesma coisa. Só que o Lula é mais complicado, porque o PT, além de ter anos aí na jogada, ter aparelhado grande parte do Estado, vem trabalhando de forma intensa para criar uma frente ampla, principalmente no Legislativo, para tentar emplacar algumas mudanças a partir de 2023. Lula vencendo ou não. E eles não estão fazendo questão nenhuma de esconder quais são seus reais objetivos. O Lula já falou, por exemplo, que ele vai regulamentar a mídia e as redes sociais. Não vai, ele vai. O Lula, ele não está fazendo questão de esconder em nenhum local que ele apoia a Nicarágua, que ele apoia Cuba, que ele apoia a Venezuela. Em nenhum momento ele fez nenhuma crítica, zero. A imprensa que falou, Lula, você tem que criticar. O Lula, ele dá uma entrevista pro El País, inclusive para uma das grandes diretoras, né, do El País, a pessoa que manda no jornal lá na Espanha, na sede do jornal. Ela é da extrema esquerda. Ela pergunta sobre a questão da Nicarágua, do Daniel Ortega, e o Lula defende o cara. Ela fala, mas Lula, ele tá se perpetuando no poder, prendendo os opositores. Não, eu não posso falar nada. Eu defendo a autodeterminação dos povos. Tá falando uma coisa sem... não tem lé com cré. Mas tá aí. Ele tá batendo na tecla. Quando o Sérgio Moro fala em fortalecimento das instituições, ele tá só fazendo um aceno, falando, ó, eu sou da turminha aqui, do SG, do compliance, de criar regras, vou aumentar o tamanho do Estado. Só que quando o Lula fala o seguinte, ó, reforma trabalhista e Estado mais forte. Quando o Lula fala isso, não é só assim, um pequeno aceno. O Lula tá fazendo uma promessa. O PT vai com tudo pra cima disso. O PT vai colocar o Brasil pra andar pra trás. E você vê, ó, as pedras no caminho de Lula para revogar as reformas e o teto de gastos. E aqui já é o primeiro tema pra gente começar a analisar a importância do Congresso.
A gente vem comentando, assim, há muitos meses, que o José Dirceu, ele já vem trabalhando para tentar ter uma base de pelo menos 206 deputados alinhados, que é para ele travar qualquer pauta ligada ao interesse do povo brasileiro, que em geral são as pautas da direita. E você vê, ó, o Lula ele tá preocupado com algumas coisas, ele já fez alguns acenos, que ele, se ele entrar no poder, ou mesmo que ele não entre, os petistas, a esquerda brasileira vai tentar fazer esse retrocesso. Revogar o teto de gastos, tirar a autonomia do Banco Central e derrubar a reforma trabalhista. E essa matéria aqui do Igor Gadelha, ele mostra o seguinte, que o Lula vai ter alguns problemas em seu caminho. Para o teto de gastos, para ele resolver essa situação, ele revogar, né, que foi aprovado durante o governo Temer, ele vai precisar aprovar uma PEC, ou seja, são 308 votos dos deputados, mais 49 votos dos senadores, isso em 2 turnos. Não é tão fácil. Já a autonomia do Banco Central vai exigir um projeto de lei complementar, né, um PLP. Nesse daí são 257 deputados. Na meta do Dirceu ainda está faltando um pouquinho. E por fim, a reforma trabalhista, esse daqui é simples. Esse daqui, se o PT conseguir emplacar o presidente da Câmara, não precisa ser petista, não precisa ser o José Dirceu, não precisa ser alguém do PSOL, do PSB. Se for alguém, tipo um Baleia Rossi da vida, que estiver alinhado aos interesses do Lula, eles só precisam pegar um dia em que o quórum de deputados não seja muito grande. Não, tá aqui, o pessoal tá viajando e tudo mais. Pauta o tema, porque para você avançar com a reforma trabalhista, você só precisa ter maioria simples durante a votação no plenário. E o PT não faz questão de esconder. Eles vão derrubar esses temas. Vão trabalhar por isso. E a galera tá levando tudo na brincadeira. O Boulos até já entrou na jogada para falar o seguinte, ó, proposta petista de revogar a reforma trabalhista anima PSOL após decepção com Lula-Alckmin. A esquerda já está fazendo os acenos. Os sindicatos já estão trabalhando para começar a fomentar essas ideias. A esquerda vem em 2023 para colocar o Brasil no atraso. Teve lá o vídeo da Dilma Rousseff, que eu comento para vocês. O Leonardo Coutinho fala o seguinte, ó, não consigo entender como este vídeo foi ignorado por tanto tempo. A ex-presidente Dilma dá um show de honestidade e clareza neste trecho que pensei. A análise é incompleta sobre o papel das Forças Armadas na Venezuela, mas a essência é perfeita. O Leonardo Ruschel comenta o seguinte, Dilma resume o segredo do sucesso chavista, acabar com a classe empresarial e tomar as Forças Armadas. Sugere que isso só não aconteceu no Brasil porque é um movimento muito mais difícil de fazer no país em comparação à Venezuela. Diversos problemas, pelo tamanho do Brasil, pelo alinhamento que as Forças Armadas possuem e tudo mais. Vou mostrar para vocês aqui um pedaço do vídeo. Olha só isso daqui. Tem duas coisas que permitem o surgimento da ultradireita. Surgimento da ultradireita, ou seja, duas coisas que permitem que exista oposição no país. Qualquer coisa que for oposição é ultradireita. Lembrem que o PT chamava o PSDB de direita. Se de uma certa forma os movimentos sociais estão derrotados. Duas, se há cumplicidade dos outros poderes. A única forma de existir oposição é se você não tiver a cumplicidade dos outros poderes e com movimentos sociais fracos. Ou seja, o que foi, né? Principalmente assim, aquele processo do mensalão. Foi o Lula tentando comprar os outros poderes. É você tentar trazer a cumplicidade. Movimentos sociais. E se os movimentos sociais não forem fortes? O que o PT sempre fomentou? Fortaleceu o MST, a CUT, os sindicatos. Olha como a ONG, os institutos, as organizações têm tanta força nessa sociedade atual. Foi mal, a música estava ligada até agora. 20 minutos de vídeo, eu sei que vai encher o saco. Esqueci de apertar o botão. Ainda não me acostumei com esse novo padrão. Mas olha só, os petistas falando. Mas vamos continuar. Me desculpa, mas não dá para... A senhora acha que os movimentos sociais estavam derrotados? O governo não faz movimento social. Não é papel. Presidente, o chavismo não mostra o oposto? Bom... Olha, eu vou te falar que é um mau exemplo. Uma vez,
tá? Eu vou te explicar com uma história. Adianta, Uma vez, eu estava questionando o Chaves por que ele levava, sem inclusive falar conosco, empresários brasileiros para discutir em outros países da América Latina. E perguntei para ele assim, a título de conversa amigável: você acharia correto, Chaves, que a gente convocasse seus empresários para levar lá para outro país para fazer uma discussão? Ele disse para mim assim: eu acharia engraçado, eu não tenho empresários. Sim, mas o chavismo fez uma aposta... Me desculpa, o Breno. Destruiu os empresários. Destruiu. Não dá para comparar. Não dá para comparar a gestão do Brasil com a gestão da Venezuela. Eu compreendo o argumento da senhora, mas o chavismo fez uma aposta na mobilização social permanente para... Não, o chavismo fez uma aposta no Exército. Não só no Exército, presidente. Fundamentalmente. A não ser que a gente seja ingênuo. Fundamentalmente. Mas também na mobilização popular. Depois. Daí decorrente. Citando Pulantzas, você não tem, onde estiver exército, nunca acredite que as mobilizações paramilitares ocorram sem a cumplicidade dele. Presidente, do ponto de vista... As confusões, as movimentações paramilitares não acontecem sem cumplicidade do Exército. Qual foi uma das primeiras movimentações que o Lula começou a fazer no ano passado, em 2021, mais ou menos a partir de maio, junho? Buscar reaproximação com o Exército. Precisa, tá ali uma coisa ou outra. E às vezes assim me deixa assim umas coisas chateadas quando olho para a direita. Enquanto a esquerda, eles tentam colocar os tentáculos deles sobre todos os grupos. Eles tentam montar bases, fazer alianças. Você vê que dentro da direita, assim, eu não sou nenhum fã do Exército. Eu acho que o Exército brasileiro, por alguns momentos, comete erros e tudo mais, mas você vê assim que às vezes dentro da direita as emoções variam entre apoio total e restrito ao Exército, aos militares, e crítica total e sem possibilidade nenhuma de acerto aos militares. Ou é amor máximo ou é ódio ao extremo. Sabe assim, não consegue tentar entender essa dinâmica de poderes dentro das Forças Armadas, como é que funciona, tentar entender os diversos grupos. Não são uma força 100% coesa, como as pessoas gostam de pintar e colocar, todos os militares são positivistas. Não é bem assim que as coisas acontecem. Enquanto isso está aí, os petistas andando, montando base nas mais diversas áreas. Olha como eles enxergam o país, olha como eles enxergam o funcionamento da máquina, a importância dos poderes, base social, organizações, forças paramilitares, exército e tudo mais. Enquanto isso, a direita fica aí nas brigas malucas. A esquerda ainda conta com total apoio da imprensa. Olha essa matéria daqui, me diga se isso não é um retrato de como a imprensa trabalha diariamente para eleger o Lula. São assuntos completamente assim, ilógicos, que não tem nenhuma conexão, mas eles têm que fazer campanha pro Lula a todo momento. Um cara chamado Gustavo Alonso me escreveu a seguinte matéria na Folha de São Paulo: o sertanejo universitário floresceu na era Lula com o ensino superior expandido. Lula aumentou o ensino superior e por isso que o sertanejo universitário cresceu. Governos do PT deram condições para a formação desse subgênero, que perdeu popularidade no interior do Brasil. Pronto. O PT é tão sensacional que até o sertanejo universitário eles criaram. Deram condições de criar. Olha o tamanho da máquina que a gente está lutando contra. E isso aqui eu acho relevante, porque é um assunto também que a gente já comentou bastante. E sempre foi uma das nossas grandes apostas, que o Kassab, ele tá aí com essa candidatura do Pacheco, com quem quer que seja, por pura, birrinha besta para tentar impor força e se fazer de durão. Tá lá, ó. Líderes do PT e do MDB dizem que Kassab faz jogo duro porque quer ser vice de Lula. Lideranças do MDB e do PT dizem que Gilberto Kassab, presidente do PSD, está fazendo jogo duro ao declarar que a sigla levará até o final sua candidatura presidencial porque ele mesmo quer ser o vice lá do Lula. O que tem que a gente tirar disso daqui é o seguinte: se ele quer ser vice do Lula, é porque ele já é aliado do Lula.
Você não quer ser vice de alguém que você sequer é aliado, se você sequer é amigo, se você tem um mínimo de, sabe, de alinhamento. O Kassab é aliado do Lula. Vocês podem contar que em 2023 o PSD do Kassab vai estar alinhado ao Lula. Vai ser mais... as bancadas estarão unidas e juntas, votando junto contra os interesses da nação. E aí vamos falar do Congresso, pegando aqui um gancho. Olha só esse tema. É o típico assunto que deveria ter mais discussão nas redes sociais, principalmente da direita. Essa direita aí que vem tentando se construir, né, desde 2013. O governo deve perder presidência da CCJ da Câmara, posto crucial para a agenda de Bolsonaro. Não deve perder, não. Está em bastante discussão. Os deputados da ala bolsonarista estão se movimentando para não ficar apenas com a CCJ, mas com outras 3 comissões. Uma delas que é a Comissão de Finanças e Tributação, que é uma comissão tão importante quanto a CCJ, que qualquer projeto de lei que tiver impactos financeiros tem que passar por essa comissão. Todos os projetos passam pela CCJ, mas nem todos passam pela Comissão de Finanças e Tributação. Aí você vê o seguinte, o mandato da Bia Kicis à frente da comissão tem duração de 1 ano. Uma vez oficializado, o União Brasil teria a maior bancada da Câmara e, por isso, seria o primeiro a escolher a comissão que deseja presidir em 2022. Como a CCJ é a mais importante, a nova bancada deve lutar para ocupá-la. Ponto. Duas informações. A gente tinha o DEM e a gente tinha o PSL. Se as coisas continuassem do jeito que estavam, era certo que ia cair no colo dos deputados bolsonaristas mais uma vez, mas não. Uma mudança no cenário político, uma fusão entre partidos, criando um novo partido, já está levando a discussão que não é assim, aquilo outro, e isso porque já existe um acordo que foi feito de forma prévia no âmbito das eleições para presidente da Câmara em 2021. Inclusive a matéria está comentando sobre isso. Segundo ponto, olha a importância de eleger uma grande bancada. Quanto a maior bancada escolhe primeiro. Aí depois a segunda maior bancada escolhe, a terceira, tudo mais. E aí, quando todo mundo escolher, aí volta para a primeira bancada de novo. Óbvio, às vezes você pode fazer alguns acordos, falando o seguinte, ó, eu quero ficar com essa comissão. Mas assim, você às vezes tem, vamos pegar assim, você tem a CCJ, a mais importante de todas. Depois tem a CFT, que é de Comissão de Finanças e Tributação. É uma comissão muito importante. Muita gente pode querer, mas você fala o seguinte, ó, bicho, me dá essa comissão. Não pega ela, vamos fazer o seguinte, ó. Você vai me dar essas 2 comissões. Fica com aquela outra comissão, que é do seu interesse, porque é uma comissão que vai trazer votos, é uma comissão aí que tem ligação com seus deputados, por exemplo, pegar a Comissão de Educação. Seus deputados, eles têm ligação com as pautas de educação, vai ser bom para eles, pode não dar tanta visibilidade dentro da Câmara, poder político, mas, em contrapartida, quais são os seus principais projetos de lei? Com que você está mais preocupado? Com esses? Eu vou conseguir pegar a CCJ. Então, eu vou dar prioridade nos teus projetos, isso daqui, a gente vai fazer esse acordo, e você vai me dar a CFT. E aí vai tendo essas negociações. Então, você ter uma bancada grande é essencial, porque você consegue garantir algumas comissões e você ainda consegue já utilizar de moeda de troca. Para você, inclusive, sabe, essas são as articulações. Isso é a vida política. Isso é a vida política. Isso aqui não envolve a decisão do presidente da República. As tais pautas, né, conservadoras, as leis, passam pelo legislativo. Por isso que é tão importante eleger uma grande bancada no Congresso. Além de analisar a constitucionalidade de cada projeto, o colegiado tem a prerrogativa de aprovar projetos importantes em caráter terminativo. Ainda tem essa. Os projetos terminativos, eles não vão para plenário. Uma vez que aprova na CCJ, já vai direto para o Senado. E ó, é um atrás do outro. Um atrás do outro. Em 2021, por exemplo, aliados do governo aprovaram 114 propostas dessa forma. Algumas delas importantes, como a desoneração da folha de pagamento para 17 setores da economia. Olha a importância da CCJ. Plano governista. Essa ala argumenta que, durante a campanha, para eleger a mesa diretora atual, o PSL fez um acordo interno que ficou acertado o seguinte: o Bivar ficou com a posição na mesa, ele ficou com a primeira secretaria, se eu não estou enganado, nos 2 anos de Lira, e aí, em contrapartida, outros 2 nomes da legenda se revezariam à frente da CCJ. Primeiro ano a Bia, no segundo ano o Vitor Hugo. O nó, contudo, está no fato que o Bivar vai presidir a União Brasil, o futuro partido, e agora as coisas começaram a mudar. O combinado nosso foi o seguinte: o Binar seria o primeiro secretário da mesa e a CCJ seria a nossa. Neste ano seria o Vitor Hugo. Naturalmente, o Bivar continuaria na primeira secretaria, isso mesmo. Isso foi o que acordamos. Agora estão querendo mudar, mas o combinado foi esse. Quem reclama é o Bibo Nunes, no PSL, que é um deputado aliado a Bolsonaro.
E o Vitor Hugo fala o seguinte, ó, a nossa expectativa é o cumprimento de acordos e todas as conversas têm sido alinhadas com líderes e o presidente Arthur Lira para que seja mantido o acordado. Vamos ver. Se isso daqui muda, imagina o ano de 2022, um ano de eleições, que o ano ele acaba mais cedo, a partir de junho, não tem mais muito fôlego, muita vontade, vai entrar nesse recesso. Na verdade, o recesso acho que começa em julho. Começou o recesso em julho. Quando voltar do recesso, os deputados vão estar comentando de eleição. Não tem clima nem para continuar com a CPMI das fake news, por exemplo. Os deputados vão estar preocupados aí nas suas, campanhas, seus estados e tudo mais. Então, um ano mais curto, um ano importante. A gente tem que colocar a economia para avançar e aí está tendo as discussões das comissões. Esse assunto aqui está sendo discutido. O pessoal está comentando, mostrando a importância, não. Mas no dia que tiver qualquer problema, vou culpar Bolsonaro por isso. Porque as pessoas não tentam entender, né, os percalços, assim como as coisas realmente acontecem dentro da política. Bolsonarista contestada. Entre os deputados, a expectativa é que a definição para os novos presidentes da comissão ocorra em março. Até lá, os líderes vão debater as prioridades de cada legenda para ocupação de espaço. Comentamos sobre isso. Outro fator que pode interferir na sucessão do comando das comissões é a formalização de federações de partidos. E aqui a gente tem que prestar atenção no que a esquerda anda aprontando. Porque na hora de escolher não é assim, não. Vai todos aqui os amigos do Lira, pega primeiro, depois vai lá o pessoal da esquerda. Não, não é bem assim. Não é bem assim. Não é bem assim. Os partidos da oposição também podem escolher. Ele também vai ficar, né? Ah, não é porque ele não apoia no Lira que eles não vão pegar as comissões. E o tamanho da bancada é o principal ponto de decisão. Vocês já viram a questão que envolve a União Brasil? E agora teve a volta das federações. Vocês estão vendo que o PT já está trabalhando para criar uma grande federação a nível nacional. E aí, nesse caso, as siglas dispostas a se juntar passariam a compor, para efeito do regimento, uma só bancada. Ou seja, se o PT se junta ao PSOL, PCdoB, PSB, PV e o PV, acho que são esses partidos, o PT, por exemplo, vai ter a maior bancada da casa. E aí agora? Quantas comissões essa turma vai ficar? Olha as mudanças na regra, assim, não são mudanças, a volta das federações foi uma mudança que teve aí no passado. E está impactando agora. E vários desses acordos, inclusive você vê, que são várias constituições que vêm sendo feitas desde 2021. Olha a importância das eleições, se debruçar sobre o tema e tudo mais. É um tema que vale a pena ficar acompanhando de perto. Obviamente, a gente vai comentar sobre isso nos próximos meses. Olha a coisa que também envolve o Congresso. Valdemar está animado para ter a maior bancada em 2023. Pode ser algo bom, pode ser algo ruim, né? Valdemar também diz que, independentemente de quem vencer, o PL ganha a bancada passando dos 60 deputados eleitos. O Valdemar está apostando que, de qualquer jeito, seja Lula vencedor, seja Bolsonaro, seja a terceira via, o PL vai ter mais de 60 deputados. É a meta. Formaria, em tese, a maior bancada da próxima legislatura. Hoje o partido tem 43 deputados. Sua projeção tem a ver com a onda bolsonarista. Muita gente é apostando contra Bolsonaro, mas vejam, um cara do Centrão, que inclusive já foi aliado do Lula em verões passados, já teve até grandes complicações, ele foi preso no âmbito do mensalão, mas ele está apostando que colar com Bolsonaro, cara, traz votos. Contrariando aí as pesquisas, né, as matérias da grande imprensa, colar com Bolsonaro traz voto. Eu acho que esse cenário apocalíptico, assim, não é bem assim. Inclusive, semana que vem vai sair a primeira pesquisa, é da Quest. Está prevista para ser publicada entre o dia 12 ao dia 14. E por que vale a pena analisar essa primeira pesquisa? Porque a partir de janeiro, como foi, né, toda a pesquisa agora tem que ser registrada junto ao TSE. Vamos ver se essa diferença entre Lula e Bolsonaro, nos 48% do Lula, vão se manter ou se o Lula vai começar a cair, né? Na porcentagem agora que as pessoas têm que ser registradas como mando figurino e tudo mais. Não sei, realmente o Lula pode aparecer com 55%, 75% no primeiro turno. Vamos observar. Valdemar garante que, com dinheiro e estrutura, o partido vai passar dos 60 deputados e ter a maior bancada da Câmara a partir de 2023. Com Bolsonaro vencendo, uma bancada grande, óbvio, com a bancada grande, junto com o Valdemar, o interesse dessa gente por mais espaço no governo com certeza vai se fazer presente, mas vamos pensar, uma bancada grande no PL, mas uma bancada grande no PP, que vem aliando o Bolsonaro, republicanos e os partidos aí que também apoiam o presidente.
Isso daí vai ser importantíssimo para a gente conseguir buscar uma maioria no Congresso, que atualmente não tem. Não tem. Alguns temas aí avançam, mas esses temas tidos como as pautas de costume, você vê a quantidade de trabalho e a resistência que a gente tem. O bastidor informou que os deputados estão preocupados com a rejeição ao presidente. Para o dono do PL, porém, a rejeição de Bolsonaro vai diminuir. Vai diminuir. Eu também faço essa aposta. Eu achei que quem está apostando que a resistência vai continuar aumentando, a rejeição também, eu acho que não é bem assim não. Não é bem assim não. Acho que esse ano aí as coisas vão mudar bastante. E aí, olha só. Ontem saiu uma matéria muito interessante também. E essa é aquela matéria que vale a pena observar não só o conteúdo, mas quem escreve. Foi uma entrevista. Foi uma matéria com o Lucas Aragão, pensei que tinha colocado ali o nome dele, não coloquei. E ele é do pessoal da Arco Advice. É um grupo que, veja assim, na maior parte do tempo, eles tentam fazer análises sóbrias. Sem pender para o lado do Bolsonaro, sem ser um crítico feroz. Eles não querem de jeito nenhum ter a imagem deles ligadas, principalmente a Bolsonaro. E tenta fazer análise sóbria. Vale a pena analisar. É um pessoal que tem uma taxa de acerto boa. Acertam várias coisas do que dizem. E eu quero mostrar para vocês algumas perguntas. Faz uma pergunta, assim, a resposta dele é um pouco longa, mas interessante. Uma das perguntas da entrevista, assim, a manchete é o seguinte. O centro deverá definir as eleições, diz cientista político. Ele não está falando apenas, como é que a gente pode falar, de quem vai vencer, a presidente e tudo mais. Mas ele fala assim, como o centro vai sair o grande vencedor das eleições de 2022 e vai definir o cenário político a partir de 2023. A primeira pergunta é o seguinte. Em 2022, o Brasil está entrando de novo no período eleitoral com um cenário político e econômico complicado. Em sua visão, o que acontece? Por que o Brasil fica patinando e não consegue deslanchar? E ele fala, cara, tem uma série de motivos. Ele cita os problemas aí, né? A nível internacional, a imagem que o Brasil tem no exterior, ele não cita que a participação, né, da esquerda, dos jornalistas principalmente, que tentam vender para o mundo que o Brasil é uma catástrofe, que Bolsonaro é o grande vilão do universo, quase um Thanos. Ele não fala isso, mas ele fala, tem um problema da credibilidade internacional, o Brasil já passou por uma crise fiscal, além disso passamos por uma pandemia, né, que as pessoas se esquecem, e hoje o ambiente político está muito agressivo. No Brasil, as soluções sempre vieram do consenso político, até porque não tem como ser diferente. O Brasil é politicamente muito fragmentado e tem um Congresso que ganhou força nos últimos anos em lugar do presidencialismo imperial praticado anteriormente. Ponto. Isso aqui é um ponto que ele faz questão de ressaltar, que as pessoas, principalmente da direita, não entendem. As pessoas acham que o presidente é um ser divino, que é só ele pegar a caneta, bique, escreve lá, faz. E a luz se fez. Não é mais um presidencialismo imperial, um imperador que manda e comanda. O Congresso no Brasil, cada vez mais, ele vem ganhando força. Cada vez mais. Não depende de Bolsonaro avançar os temas. E esse ponto que ele está colocando, se o Brasil não estava avançando também, não é por causa do presidente. A gente tem que olhar para o Congresso. Então, com esse quadro formado por uma crise fiscal alongada, uma crise de credibilidade, mercado internacional, uma política agressiva que optou por diversos momentos pelo choque, não pelo consenso, a gente acabou perdendo a oportunidade de avançar em inúmeras matérias que deixaram o país um pouco mais organizado. Ainda assim, houve imensos avanços nos últimos anos. Eu não compro a ideia que tivemos uma década perdida. O Brasil avançou. O Brasil avançou. E ele reconhece, inclusive, avanços do governo Bolsonaro. Ele fala o seguinte, O jornalista pergunta, quais avanços são esses que o senhor mencionou? O país implementou uma série de medidas de modernização nos últimos 6 ou 7 anos, com a reforma da Previdência, aprovada no governo Bolsonaro, o teto de gastos, que o Lula quer derrubar, que apesar de ter sido furado, ainda é melhor do que nada, a reforma trabalhista, que o Lula quer derrubar, a lei de falências, os novos marcos regulatórios do saneamento das ferrovias. Parabéns, Bolsonaro, parabéns, governo Bolsonaro. A lei do gás, PEC do mar, por governo Bolsonaro também, que pode trazer muitos investimentos. Só que no Brasil, as boas notícias são constantemente soterradas pelas más. Por que será, né? A imprensa não tem nenhum interesse em divulgar isso. A maioria das boas notícias que aconteceram no Brasil nos últimos anos tem impacto estrutural. Elas demoram para maturar e produzir grandes efeitos. Enquanto tudo isso está acontecendo, as notícias conjunturais são muito ruins.
A gente tem uma conjuntura em que o Brasil está gerando cada vez mais notícias polarizantes e que causam desconfiança no mercado. Mas, estruturalmente, há muitos anos, o país vem avançando em várias questões. No meio de todos esses avanços, porém, nós tivemos uma crise fiscal muito forte, uma pandemia que desarranjou o país e muita tensão política. Aí pergunta o seguinte: a questão é que hoje a gente vive uma forte polarização no país, que já vem de algum tempo. Como buscar o consenso e fazer as coisas caminharem neste sentido em meio à polarização? O jornalista tenta colocar a polarização como um grande problema. E o Lucas Aragão fala o seguinte: a polarização em si não é um problema. Estados Unidos, é polarizado a vida inteira. Republicanos versus democratas. Inglaterra, cara, 3 partidos, basicamente. Só que no Brasil, no Brasil, a polarização, na verdade, está no topo da pirâmide. A presidência. Mas a base não. Não adianta os candidatos a presidente serem polarizados e as narrativas federais serem polarizadas se quem decide não é. Quem decide não é o presidente, é o Congresso. O Congresso não é polarizado. As assembleias e as câmaras municipais também não são. Nem os fóruns de políticas públicas. Quando o topo da cadeia não consegue conversar com a parte de baixo, a cadeia entra no impasse político. Eventualmente, quando esse impasse acontece, a parte de cima é obrigada a se despolarizar, como aconteceu com Bolsonaro. No início do mandato, ele tinha uma visão muito cristalizada, mas quando bateu de frente com o Congresso, que não pensava igual, não era polarizante como ele, Bolsonaro se viu obrigado a falar com o PP, falar com o PL, falar com o PSD, com todos esses partidos, com republicanos. Quanto mais rápido a realidade se impuser no topo da pirâmide, mais a chance haverá para a agenda avançar. Isso aqui é uma coisa que as pessoas também não conseguem entender. Eu votei em Bolsonaro para ele fazer acontecer. Ele tentou, cara. O cara aqui tá avisando, ó. Bolsonaro bateu de frente. Cadê aqui? Peraí. Bateu de frente com o Congresso. Mas o Congresso não pensava igual. A população não elegeu. Não estava a fim de polarizar o Brasil. Avançar com as pautas de costume e tudo mais. Aí Bolsonaro se viu obrigado a conversar com os partidos. Olha, mais uma vez a importância, eleger uma grande bancada no Congresso. E a direita se perde em tretas sem pé nem cabeça. Olhando o quadro eleitoral, como está posto hoje, considerando os diversos candidatos e candidatas, como se houver a perspectiva do país caminhar no sentido desse consenso. Vai ter consenso em 2023? Quem vai ser as eleições? Seja esquerda, direita, centro, terceira via, arco-íris, assim, vai ter consenso? Se não houver o mínimo de consenso em 2023, o país vai ter imensas dificuldades. O José Dirceu está trabalhando para não ter consenso. Ou se vai ter consenso, vai ser um consenso de esquerda. Quando eu digo consenso, não precisa envolver todo o país. Não precisa estar todo mundo na mesma página. Mas uma parte relevante precisa concordar no mínimo com algumas coisas. Isso se chama compor. Compor. Eu tenho certeza que, assim, se você pega o grosso dos deputados, eles não votam igual em todos os temas. Mas muitas pautas avançam. Bolsonaro, eu acho que ele está exatamente isso daí. Tentar trazer para perto de si alguns políticos, pelo menos para alguns temas, assim, marco do saneamento. Quem vai ser contra melhorar a estrutura de esgoto no país, saneamento básico? Quem vai ser contra? O PT é contra, o PSOL é contra. Por isso que Bolsonaro não se une com essa gente. É complicado, mas tá lá, ó. Acredito que quem quer que seja o próximo presidente vai ter de seguir a cartilha de Brasília, de buscar apoio do Congresso, de um presidencialismo de coalizão, de alianças com partidos que pensam diferente, porque se isso não acontecer, a agenda não vai avançar. O Congresso continuará forte, mais independente e autônomo do que no passado, e com mais controle sobre o orçamento, derrubando vetos, como a gente viu neste governo. A tendência é o Congresso ficar cada vez mais forte, cada vez mais forte, cada vez mais forte. Vocês viram aí, ano passado, as pessoas já falam que está em semipresidencialismo. É importantíssimo a gente eleger um presidente, mas ele precisa ter uma base. Precisa ter uma base. Aí veja olha como é que está a mentalidade do PT, por outro lado, enquanto a direita está brigando igual a maluca. As recomendações que Lula deixou para o PT antes de entrar de férias. O ex-presidente Lula deixou algumas recomendações para a direção do PT. O principal recado foi para manter a candidatura do Fernando Haddad. O Haddad, eles não querem abrir mão em São Paulo. Lula acha que, o Haddad vai ser eleito, porque o Alckmin aí vai ser o vice, o Alckmin tem uma base, era o candidato favorito, não vai mais concorrer, então vai pegar toda a base dele, direcionar para o Haddad, o PT vai vir com tudo, o Lula candidato, tem que ser o Haddad. Não vai abrir mão para o Márcio França. E o PSB não está muito em condição de negociar. A matéria fala o seguinte, que o PT
também não quer abrir mão da candidatura no governo da Bahia, Rio Grande do Norte, Sergipe e Piauí. 4 estados. 4 estados. Junto com São Paulo, 5. E aí, olha só esses 2 últimos parágrafos. E pega com a matéria do Estadão, pega com as questões que a gente falou sobre CCJ, que a partir de 2023 as comissões vão ser mais uma vez divididas, uma nova eleição para a presidência da Câmara, presidência do Senado e tudo mais. Lula vai ter que lidar com outras questões quando ele voltar de férias. Tem 2 petistas que querem concorrer ao governo, um no Mato Grosso do Sul, outro em Goiás. A direção nacional do PT, no entanto, não decidiu se vai entrar na briga. Mesmo às vezes que não tenha candidato, às vezes mesmo que seja um candidato com chance de vencer, não sabe se vai entrar na briga. As candidaturas de governadores costumam ser caras. Caras. É uma mega estrutura. E por isso, inclusive, você consegue criar aliança. As pessoas vão em busca de aliança. Porque como o governador já está investindo muito, para o deputado fica mais barato se ele coloca um governador, né? Já tem todo aquele palanque pronto, montado, para ele rodar todo o estado. Ou pelo menos as regiões dentro do estado, onde tem um eleitor mais, assim, tem um eleitor em potencial para ele. Se você pegar, por exemplo, o pessoal do MBL, você olhar como foram as campanhas do Arthur Duval, do Kim Kataguiri. O Kim Kataguiri, ele pegou ali a região de São Paulo, que tem as universidades lá, do pessoal de São Carlos, muita gente tem galera de engenheiros, que é aquele pessoal até mais nerd, joga videogame. É o público mais jovem, que tem chance de você conseguir o voto. Ele focou ali. Ele não rodou o estado de São Paulo inteiro. Já o Mamãe Falei, porque tinha aqueles vídeos nas redes sociais, rodando tudo, ele fez a campanha mais dentro do estado de São Paulo. Você não precisa fazer a campanha no estado inteiro. É outros pontos. A turminha sabe, a turminha trabalha já com foco. E aí você vê, ó, o PT não sabe se vai investir nas candidaturas para governo, porque a prioridade do PT é destinar dinheiro para eleger uma bancada expressiva de deputados federais. Olha o foco de toda a classe política. PSB, PT, Valdemar Costa Neto, o PP do Ciro Nogueira, todo mundo está focando numa bancada. A direita não consegue chegar ao consenso de um presidente. Para mim estava claro que era Bolsonaro, mas agora tem a turma do voto nulo, tem a turma que quer ficar fazendo piadinha nas redes sociais, vamos montar aqui um nome novo. Assim, eu não sei. Tem uma turma que se faz direita, mas eu acho que vai colar com o Sérgio Moro. Já está com um discurso bem alinhadinho. E aí, olha só isso daqui. O Atalé até fala o seguinte, ó. Ele foi lá no perfil do Ernesto, clicou na parte de curtidas e tinha uma postagem minha, de 27 de outubro do ano passado. Ele fala o seguinte, ó. O ex-ministro sabe que um presidente da República precisa de 308 votos para aprovar uma PEC. Tem muita gente aí que está aparecendo no cenário, principalmente sem ala super conservadora. Eu acho que o Ernesto, ele é, assim... Ninguém vai falar que o Ernesto é conservador, né? Os super conservadores gostam do Ernesto. E tá lá, ó, o meu comentário sobre o seguinte: Lula avisou a todos os seus aliados que eles precisam eleger pelo menos 206 deputados. Porque se isso acontecer, nenhuma PEC vai ser aprovada. Fica impossível. Não tem como formar 308 votos. E eu termino falando o seguinte, ó, por isso Lula se aliou a Kassab sem nem pestanejar. A turma dos superconservadores cobram do presidente assim, algumas coisas que dependem do Congresso, da Câmara. O Ernesto tá aqui, ó, pô, ele curtiu, ele sabe que é assim que funcionam as coisas no final do dia. Não é por má vontade de Bolsonaro. E aí, nesse âmbito, quero falar da direita. Putz, acho que não dá pra falar da Anvisa hoje. Mas olha só. Saiu uma matéria ontem no Globo do Pablo Hortelato. O carinha lá que é especialista em fake news, falando sobre o tumulto das eleições. Aí ele tá relembrando a questão lá do Capitólio dos Estados Unidos, né, que teve lá na época do Trump, para falar que algo similar pode acontecer no Brasil. Aí ele fala o seguinte, que por aqui a inabilidade de Bolsonaro, combinada com seu discurso antipartidário, retardou a captura da classe política por seu projeto populista e autoritário. Mas a adesão entusiasmada de políticos do Centrão, sua entrada no PL e a perspectiva de formação de uma poderosa federação partidária com PL, PP e republicanos mostram o risco de uma bolsonarização mais acentuada da classe política. O Pablo Hortelado está apostando que as ideias bolsonaristas podem crescer, que isso é muito perigoso. Graças a Deus, né, que a prova do Pablo Hortelado vá à frente. É isso que a gente espera. É trabalhar para isso. As perspectivas ficam ainda mais sombrias se imaginarmos que esse grupo de partidos poderia se unir com a União Brasil. Cenário improvável, mas quem sabe? Olha qual é a preocupação
da turminha da esquerda, que Bolsonaro consiga mais alinhados, consiga mais deputados que apoiem as suas ideias. Não, não pode apoiar as ideias do Bolsonaro, não apoia não. Bolsonaro tem que estar cada dia mais fraco, com menos aliados. No Brasil, Bolsonaro parece ter suspendido por hora o discurso que ele desacreditava as urnas e tudo mais. Aí ele aqui fala o seguinte, ó. Aparentemente por receio, né, do Supremo endurecer a investigação sobre seus filhos no inquérito sobre as ameaças à democracia. Ele está defendendo as ações do Supremo, né? Graças ao Supremo, às ações do Supremo, Bolsonaro segurou a onda. A experiência americana nos ensina, uma vez, que a dinâmica de desconfiança no processo eleitoral é disparada. É difícil depois detê-la, sobretudo se abraçada por uma força política relevante. TSE e STF fizeram bem ao se engajar no debate sobre o voto impresso, seja defendendo a lisura das eleições passadas, seja contendo os arroubos de Bolsonaro. Olha o que ele está falando, ó. Não pode dar mole, tem que entrar o quanto antes na confusão. Vocês estão vendo o que Bolsonaro fez. Então, ó, não dá mole não. Por mais que Bolsonaro, sabe, tá meio quietinho, tá fingindo que tá calmo, tem que continuar. Não pode dar mole. Tá pedindo, né, por regulação. Sobre o Capitólio também, o Leonardo Coutinho escreveu um artigo. E esse eu achei interessante. Ele posta lá no dia 7 de janeiro e ele fala o seguinte, ó. Como estou em férias, vou postar aqui uma coluna publicada há um ano. Por favor, leiam como se fosse de hoje. Aí eu falei, beleza, eu vou ler como se fosse de hoje. E a matéria se chama O Trumpismo e o Brasil. Quero separar alguns parágrafos e deixar para reflexões de vocês. O exemplo mais bem acabado desse processo são lá os Case. O Case é um pseudônimo de um suposto whistleblower que, anonimamente, tem revelado as mais sombrias conspirações dentro do governo americano e as trapaças do establishment. Esse movimento anônimo surgiu em 2017, o fenômeno que decolou depois de vários outros anônimos que tentaram emplacar histórias tão malucas quanto em grupos de internet frequentados por jovens e adultos adeptos de teorias conspirativas ou psicologicamente perturbados. A temeridade é tão profunda que os seguidores aí do que podem estar agindo como marionete de serviços de inteligência estrangeiros, por exemplo. O que surgiu como sendo um aliado e se demonstrou o seu maior inimigo. Depois de 4 anos de fracassos, os anônimos lá conseguiram jogar cada um dos mais de 74 milhões de eleitores na lama. De certa forma, cada um deles apareceu trepado nas pareceres do Capitólio ou quebrando suas janelas. Todos viraram os vândalos, apoiadores de um presidente egoísta que tocou fogo no país por simplesmente não concordar com as coisas e tudo mais. O que é algo do tipo, uma invenção meticulosamente bem construída, operada por quem sabe o que faz, plantada no coração de um movimento ao mesmo tempo poderoso e incompreendido. Movimento que levou à eleição do Trump e dá sinais de que tem vida própria para além do partido que o hospedou. Os Case devem servir de alerta para outros países, em especial o Brasil, devido às semelhanças do processo político, das disputas e fraturas existentes. Os elementos são claríssimos e as chances que eles se repitam no Brasil são certas. Identificá-los e combatê-los não só poderá salvar o presidente Bolsonaro de ser canibalizado pelos próprios apoiadores. Pô, aqui ficou cortado. No Brasil... Deixa eu voltar aqui. Peraí, bota aqui, para eu pegar esse final. Cadê, senhor? Cadê? O diacho, peraí. Comenta o seguinte. Pô, como eu já mostrei a parte de cima, só vou puxar aqui para cima, ficar meio feio. Só para poder colocar. Aí vem aqui, ó. No Brasil, a terra fértil o suficiente para as operações como a do quê? O processo de radicalização da direita brasileira, aos moldes do trumpismo, só interessa a quem quer validar a tese de que quem não votou em Haddad em 2016 e não votar no anti-Bolsonaro, que foi apresentado em 2022, é o mesmo tipo de radical que marcha com tochas em frente ao Supremo. O que é que eu tirei de reflexão desse texto? Vou até já mudar aqui de slide. Tem uma galera que pede para Bolsonaro colocar o pé na porta assim a todo custo. Eles não falam com todas as letras, mas você vê que eles não apresentam nenhuma solução. Grupos que
no passado, inclusive ajudaram. Sim, eles ajudaram a direita brasileira a se formar e tudo mais. E você vê que as fraturas dentro da direita brasileira, ela vem aparecendo. Vem aparecendo. Nos Estados Unidos, a direita não soube lidar com esse processo, não soube lidar com as eleições. E o que aconteceu? Eles perderam. Ou a direita brasileira, né, bota a cabeça no lugar, traz as expectativas para o âmbito da realidade, não fica sonhando com um mundo utópico, impossível de ser alcançado, né? Não, tem que fazer, tem que acontecer e tudo mais, porque senão a gente vai ter o mesmo final. Percebam como hoje tem uma galera que aposta no quanto pior, melhor. É 24 horas por dia produzindo fraturas. Alguns até são anônimos, como diz lá o quê? Nada contra. Mas você vê o processo similar. No ano de eleição, a própria direita causando problemas. Cara, assim, não tem nenhum candidato à direita. Só Bolsonaro. É o único candidato à direita. Ele pode não ser perfeito, ele pode ter mil problemas, mas é o único candidato à direita. É o único candidato que não tem nenhum alinhamento ou com comunismo mesmo, como é o PT, ou um alinhamento total com o globalismo, como é a terceira via. Assim, é claro. E a gente não está conseguindo chegar a um consenso, a um candidato à presidência da República. É inacreditável. Mas não, porque a gente não pode esquecer aqui de fazer as críticas construtivas e aquilo outro. Pelo amor de Deus. Aí da direita. Vamos correr para tempo de falar. Talvez até parte um pouco de hora, porque eu quero mostrar pelo menos a questão do Telegram. Vi os perfis atacando o Carlos Bolsonaro, quem fala aqui é a Bianca, porque ele divulgou a Bárbara. Essa é a tal galerinha que se diz que é fiel ao presidente, mas acham que o Eduardo quer passar a perna no pai para ser presidente e que acham que o Carlos é ingênuo por divulgar a direita burra. Só eles prestam. Enquanto tem a galera que só faz crítica construtiva, tem a galera que é super apoiador, que se não for a turminha dele, ninguém presta. Os caras passam o dia pirando, fazendo altas threads para apontar traidores, alimentando desavenças na direita, porque foi essa gente surtada aí que começou com todo o caos. E eu realmente concordo. Eu tento comentar dos problemas tudo, mas eu tento não criar mais desavenças. Eu não fico questionando aqui, vamos expor aqui fulano, ciclano, beltrano. O cara tenta conversar uma coisa ou outra. A não ser que um negócio muito absurdo que aconteceu, que já tá atrapalhando demais, eu trago. Vocês veem aqui, gente, às vezes, quando acontece um problema, que eu acho que vale a pena reflexão, às vezes eu apago o nome da pessoa, porque eu não quero expor ninguém, mas mostrar algumas situações que vem acontecendo e pedir, pelo amor de Deus, botem a mão na cabeça. A gente tá no ano eleitoral, 2022. O Carlos fala o seguinte, ó. Se a insistência de fake news é aquela que atinge somente ao presidente, está mais que liberada. É incentivada diariamente. O método é simples, estimular o ódio e enfiar na cabeça das pessoas que o ex-pessoal o que o ex-pessoal fez, né, é algo legítimo e deve ser repetido. Não precisa raciocinar muito quando se vê o modus operandi de quem divulga e de quem se omite, quando lhe convém e como lhe interessa. Tem uma galera que só faz comentários quando lhe interessa. No resto fica, caladinho. Diante de tudo que se passa todos os dias nos últimos anos. Aí teve uma galera aí que parece que vestiu a carapuça. A Janaína Pascoal veio falar o seguinte: amados, quem tenta colar em mim a pecha de interesseira de alguém que fala o que precisa para agradar ao B está fadado a passar vergonha. Eu só defendo o que entendo ser certo e critico o que considero errado. Não vivo de likes. Não tenho candidato de blá blá blá. Aí o Sidney falou o seguinte, o print eterno. Isso aqui foi em abril de 2020, no dia que Sérgio Moro saiu. Dia seguinte. O país não precisa de Bolsonaro. O Bolsonaro ter feito muito mal ao Brasil. O Brasil precisa desses pilares. General Mourão foi eleito democraticamente. Se ministros militares retiraram apoio a Bolsonaro e Mourão garantir esses dois pilares, bem representados por Guedes e Moro, poderemos colocar o país no rumo rapidamente. Não há tempo para um processo de impeachment moroso e desgastante. Eu tenho experiência para falar. Bolsonaro precisa, ao menos uma vez, colocar o Brasil acima de tudo, retirando-se. Temos um vírus a combater, temos empregos a resgatar, precisamos de alguma estabilidade. Tá? Essa é as confusões, não é muito da direita. Aí vejam só o seguinte, essa foto. Já quero deixar claro, eu não acho que o Maurício do vôlei é um traidor, não acho. Mas eu acho que essa foto aqui representa quanto a direita ainda é inocente. Quanto a direita brasileira está engatinhando, está perdida, é um principiante nesse jogo.
Sinceramente, eu acho que o Maurício, ele é um cara... Eu acho que ele é um cara que tem valores e tudo mais, mas tá perdido. Tá perdido no que ele tá fazendo na vida. Tá perdido, cara. Como é que o Maurício vai lá se unir a Madalene Laxo, amiga do Luciano Ayan, que operou a CPMI das fake news, que fez lives com o Ângelo Coronel, presidente da CPMI das fake news, com o Nereu Crispim, com o Alexandre Frota, que o Fábio Panuzzi, cara da Band, falou, pô, você e o Ayan, né, eu sei que vocês estão ajudando a CPMI das fake news. O cara foi gravar com uma pessoa... Cara, não dá, bicho. Pelo menos ele diz, ó, pelo visto, o Maurício do Vôlei anda bem amigo da turminha do Ayan. Se isso aconteceu às vezes, não acho que é por má vontade. Eu realmente não acho que seja... Não acho mesmo. Acho que é por falta de informação. Olha quantos temas aparecem diariamente e as pessoas não comentam mais. As pessoas não querem mostrar que é o MBL, não querem mostrar quem é o Lula, o que o Lula anda planejando, o que o Moro anda planejando. Ninguém quer trazer assuntos assim propositivos. É só crítica construtiva. Aí fica na crítica construtiva, aí essa galinha... Desculpa, galerinha. Acho que falei galinha, desculpa, galerinha. Essa galerinha joga sem marcação. Joga sem marcação, jogando livre. Não tem crítica, não tem nada. Ninguém tá expondo o que eles estão fazendo. Enquanto isso, olha um problema real e sério. E a gente termina o vídeo aqui que já passou de 1 hora. Propaganda no Telegram, na campanha, será irregular, diz Procurador Eleitoral do Rio. Como os aplicativos de mensagem serão monitorados? Pergunta o Jornal Globo. O Telegram, por exemplo, não tem representação no Brasil. Ela diz, no período oficial de propaganda, uma publicação oficial de um candidato ou partido no Telegram estará fora do alcance da Justiça Eleitoral porque eles não têm representação no país. A empresa não precisa informar nada da Justiça como endereço para recebimento de ordens judiciais. O TSE está tentando esse contato para ver se a empresa desloca um representante ou informa quais medidas podem ser adotadas. E depois pergunta, seguindo esse raciocínio, qualquer uso do Telegram durante a campanha, mesmo sem disparos em massa, poderia ser considerado ilegal? E ela diz, qualquer ação de um candidato ou partido no Telegram durante o período oficial de propaganda está fora do alcance da justiça, o que entendo ser irregular. Os endereços devem ser informados à Justiça Eleitoral e os servidores precisam ser estabelecidos no país. Todos os outros provedores que têm representação no país estão cobertos pela lei. Já o Telegram estará fora da lei. Começa com o Telegram. Fora o problema nas outras redes sociais. A gente comentou sobre o Telegram porque a gente assim, duvida muito que vão tentar derrubar Bolsonaro lá, né? Alguém, um deputado da direita e tudo mais, que a gente fica com receio de algumas coisas que a gente já viu ao redor do planeta, né? Algumas arbitrariedades. Olha as coisas que estão acontecendo, gente. Olha as coisas que estão acontecendo no país. Olha as movimentações políticas. Faltam menos de 10 meses para as eleições. As pessoas perdem tempo com pautas inúteis. Enfim. Ficamos por aqui. Dá aquela curtida, aquela compartilhada. Tinha mais assunto pra gente comentar, a questão da Anvisa. A gente comenta amanhã. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos e valeu, meus amigos. Fui.